Bem-vindo. Quais as consequências mais imediatas desta aplicação de tarifas aos países por parte dos Estados Unidos? Ora bem, quando nós olhamos para as tarifas, nós temos de ver de quem tarifa e depois os efeitos de quem está a ser tarifado. Portanto, quem tarifa, ou seja, os Estados Unidos, automaticamente o preço destes bens vão aumentar. E não nos podemos esquecer que os Estados Unidos importam bastante produtos frescos, vegetais, do México. O México neste momento tem um clima um bocadinho mais agradável para plantar do que nos Estados Unidos, na fase do inverno, o que significa que muitos dos produtos agrícolas que os americanos vão ver nas prateleiras são mexicanos e isso vai implicar um aumento do preço destes produtos. Aliás, já a Target ou a Whole Foods, ou seja, grandes conglomerados retalhistas alimentares, já avisaram que eles não vão conseguir segurar o aumento dos preços porque, de facto, um aumento de 25% é incomportável de gerir as margens do lucro destas empresas, e que significa que os consumidores americanos vão ter que pagar mais por esses produtos. Depois também não nos podemos esquecer que nos Estados Unidos eles importam bastante petróleo e gás do Canadá, o que significa que também tudo o que for produtos de combustíveis e para alimentar os aquecimentos das casas, que também no norte dos Estados Unidos ainda precisam bastante e são expostos bastante às importações do Canadá, isto vai implicar aumentos dos custos para as casas americanas e, portanto, os Estados Unidos, à partida, vão enfrentar um aumento da inflação. Isto depois tem consequências a médio prazo. Portanto, os Estados Unidos também saem prejudicados. Qual é o real objetivo de Donald Trump? Aqui é que não sabemos, porque o que as bolsas registram neste momento, esta queda, ela não deveria acontecer se fosse prevista. Ou seja, neste momento os mercados estão completamente à nora, porque Donald Trump alerta para um aumento de uma tarifa, depois há uma negociação de última hora e adia mais um mês, e depois durante este mês Donald Trump tenta convencer o Canadá e o México para imporem tarifas iguais à China, e ao mesmo tempo vem o secretário de Estado americano a dizer que, bem, se notarmos um maior combate ao fentanil, quer no México, quer no Canadá, podemos voltar atrás. Portanto, isto tudo é incerto. Portanto, não há uma real confiança na retórica de Donald Trump. E isto é a pior coisa que pode acontecer para a economia, porque a partir do momento em que as empresas não sabem se vai impor a tarifa ou se não vai impor a tarifa, ou se esta tarifa impondo, até quando é que vai demorar, as empresas não conseguem perceber quais são os planos de investimento que devem prosseguir. Porque se de facto estas tarifas vão para continuar, nós temos que desviar o comércio para evitar que haja esta dupla, ou tripla, ou quádrupla tributação, porque os produtos, por exemplo, na indústria automóvel, eles vão do México para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Canadá, do Canadá para os Estados Unidos, e assim sucessivamente. Porque eles tinham uma espécie, vamos por assim, uma União Europeia suave, em que o comércio era relativamente livre em alguns tipos de bens, e toda a produção foi montada assim, ou seja, é muito mais eficiente produzir parte de componentes no Canadá, outra parte das componentes no México e outra parte nos Estados Unidos, que é muito mais barato para o consumidor americano assim, do que colocar tudo a ser produzido nos Estados Unidos. E o que o Donald Trump está a tentar vender é, não, produzam cá dentro que vai ficar melhor. Só que para o consumidor americano isto vai resultar... O objetivo será criar mais emprego no país? Idealmente sim, e mais do que isso, criar mais emprego em zonas particulares de votantes que votaram ao lado de Donald Trump. Portanto, se estas zonas que têm uma indústria relativamente forte, se virem um aumento do emprego desta indústria, Donald Trump acaba por ganhar mais apoio. Mesmo que isso implique aumentos de preços noutras regiões dos Estados Unidos, que prejudicam outros estados dos Estados Unidos, mas que pelo menos consiga aumentar o emprego nestas regiões para ganhar apoio de votos. E, portanto, Donald Trump aqui está a aplicar a retórica protecionista de vamos tentar colocar aqui a produção, criar empregos, dar salários aos americanos e tentar com isso ganhar votos naquelas regiões. Mas, em termos gerais, para a economia americana, vamos implicar mais inflação, os eleitores americanos vão enfrentar uma redução do poder de compra, porque a inflação vai começar a retirar poder de compra a esses consumidores, e mais do que isso, a taxa de juros não vai descer tão cedo. O que significa que os americanos que estão altamente endividados vão enfrentar ainda mais dificuldades nos próximos tempos, porque a taxa de juros. Portanto, já percebemos que os Estados Unidos saem prejudicados também com esta medida, mas podemos prever que outros países sejam mais afetados? Sim, até porque há muita gente que diz que isto é um jogo de soma dupla. Não, isto é um jogo de soma negativa. Toda a gente perde. O que significa que quer o Canadá, quer o México, e depois Europa e China, também poderemos ver isso, vão sofrer porque com menos produção, com menos
com menos transações económicas gera-se menos valor. E, portanto, gerando menos valor, há menos salários para distribuir. Portanto, o que nós estamos a ver é que quando há esta imposição das tarifas, vai arrefecer bastantes transações económicas e isto vai levar naturalmente ao empobrecimento. Obviamente que há países que vão estar mais expostos, outros países que vão estar menos expostos. Por exemplo, quando nós olhamos para os Estados Unidos como um todo, é natural que a economia americana possa até arrefecer. Mas dentro da economia americana. Há Estados que até podem vir a ganhar, há Estados que vão sair prejudicados. Depois, quando nós olhamos para o México e para o Canadá, aí vemos impactos significativos, porque, por exemplo, na questão mexicana, os produtos agrícolas eram uma fonte interessante de receita dos mexicanos. Isso vai enfrentar alguns problemas, porque provavelmente alguns americanos vão deixar de consumir, pelo menos, alguns produtos que vinham do México, porque vão ficar mais caros. Então, isto vai gerar um arrefecimento, ou poderá gerar um arrefecimento da economia mexicana. A mesma coisa também no Canadá. E, portanto, o que nós temos que perceber, e aqui, olhando para um contexto europeu, o que nós temos que perceber é que oportunidades é que se geram a partir desta guerra. Porque a partir do momento em que os Estados Unidos se isolam, abre espaço, abre flanco para nós entrarmos neste modelo de globalização e tentar oferecer soluções ao Canadá, tentar oferecer soluções ao México. Portanto, podemos aproveitar... Portanto, poderá ser uma oportunidade para a Europa. Precisamente. Em termos de mercados, como dizia, certamente vamos assistir a uma maior instabilidade com esta administração norte-americana. É porque, mais do que a política em si, é o vai e não vai da política. E este vai e vem da política, esta incerteza de política, marca a atividade económica. Não há hipótese, porque os empresários não sabem se de facto o dia da manhã vai ser este ou se vai ser outro, ou se daqui a uma semana Donald Trump tenta negociar algo que nós ainda não sabemos e que vai virar novamente as políticas. E, portanto, não é... Esse será o cenário futuro. Sim. Da instabilidade. Sim, ou seja, se Donald Trump continuar a apostar nesta política de tentar negociar outras coisas via tarifas, o que vai acontecer é que vai haver aqui incerteza e a pior coisa que nós podemos ter numa economia altamente dependente entre si é ter este desfazamento, porque a orquestra basicamente deixa de tocar. Filipe Grilo, muito obrigada. Obrigado. Uma boa tarde.